A saúde do camarão do Rio Grande do Norte, um estudo de caso, é o que nós vamos falar hoje. Bom dia, produtor de camarão, bom dia aos demais profissionais, futuros profissionais desse importante agronegócio, do nosso camarão. Bom dia a todo o pessoal do camarão, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Camarão. Aqui nesse programa nós discutimos soluções que são utilizadas para a melhoria da saúde do camarão. Melhorar a saúde do camarão é melhorar o nosso agronegócio do camarão e isso se representa no lucro, né? É um parâmetro. Então, para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins, criador e coordenador dessa escola de camarão. Sejam todos bem-vindos a um nosso cafezinho com camarão aí. Bom dia, Marcos, bom dia, Daniel, bom dia, TR AgroSoluções. Hoje é importante, a gente sabe que a dinâmica dessa nossa sala de aula é diferente do tradicional, a gente pode sair e entrar a todo momento, tá? Então a gente espera que tenha um máximo de pessoas hoje discutindo com essa nossa convidada especial, que daqui a pouco eu vou falar, e já pega esse aviãozinho e distribui para os colegas que ainda não tomaram um cafezinho com camarão hoje e aguenta um pouquinho mais hoje na sala de aula, né? Não tem como eu fechar a sala de aula para o pessoal ir embora, tá? Então, mas hoje eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho mais de tempo aí, por gentileza, ok? Então, hoje nós teremos uma convidada especial e vamos passar para uma segunda etapa do nosso projeto. Por isso que eu gostaria que vocês participassem também desse nosso bate-papo hoje. Tá? Essa nossa convidada especial, ela atua, daqui a pouco ela deve estar entrando aqui, ela atua na consultoria, né, com os produtores lá do Rio Grande do Norte. Tá? A Francis dos Reis, daqui a pouco ela está entrando e eu estava conversando com ela um pouquinho antes. Ela fez parte da minha primeira equipe quando eu assumi, né, como professor efetivo lá na UFRN, junto com mais dois colegas, né, o Ernest e o Hélio. E ela vivenciou o início dessa minha primeira etapa acadêmica. E hoje, como eu estou entrando nessa nova etapa do nosso projeto, vai ser interessante discutir com ela para ela mostrar o trabalho dela. Tá? Então ela já está entrando aí. França, é só apertar aí o maisinho aí e já começamos o nosso trabalho. Estou adiantando aqui, daqui a pouco o pessoal vai entrar e solicito de novo, né? Como é digital, a gente não pode solicitar a presença dos colegas. Trabalho, já passei esse aviãozinho aí para os seus colegas. Tá? Deixa eu ver aqui. Só um minuto, França. Já está aceitando aí? Opa, acho que está dando certo. Beleza, França? Tá ok Olá, aí? bom dia. Bom dia. Tá me vendo bem? Tá tudo tranquilo aí? Não estou lhe vendo. Não está me vendo? Não, Não, cara. E agora? também não. Não? Não. Porque não tá vendo. A câmera tá ligada, tá tudo ok aí? Sim, sim. Pessoal tá ok, tá me vendo junto com a França aí? Pessoal, dá um retorno? Alguém aí do público pode dar o retorno se está escutando, se está nos vendo, não está nos vendo. Ô, Jacques, tá conseguindo visualizar? Nada, França? Para mim não. Voz está boa, mas imagem não. Estranho, né? E para vocês aí, tá tudo ok aí, pessoal? Tá tudo normal, ele tá dizendo, a Cante. Vou entrar novamente, Tá tá? legal, só um minutinho, pessoal, que a França vai sair e entrar novamente, tá? Vai lá. Então, ela vai já entrar, tá? A França fez parte do primeiro momento de nossa história acadêmica e agora, hoje, nós vamos... Tá tudo ok, né, Jacques? Ela saiu e vai entrar novamente. Só um minutinho, tá? E aí, né, para que eu não dê um bom dia no cafezinho aí, vamos tomar um cafezinho aí e vamos ver agora se vai.
que ela está abrindo a porta aqui da escola. E agora, França? Ok? Professor, eu continuo sem visualização do senhor, certo? Mas Jacques, está tudo ok, né? Está conseguindo ver? Você consegue me ouvir, correto? Consigo. Vamos em frente, não tem problema. Vamos em frente aí. Mas se todo mundo está... O pessoal está olhando, tá dando para ver os dois aí, tá tudo tranquilo? Podemos seguir? Elvis... Só para a gente seguir aqui, tá, França? O importante é os Ok. alunos... Ok, então, já deram ok que estão conseguindo nos ver, tá? Então, França, eu estava dando bom dia ao pessoal. Você já tomou um cafezinho hoje, já? Já sim, obrigada. Cafezinho com camarão é bom, rapaz. Então, eu fico muito feliz de estar hoje nessa etapa do projeto, conversando com a França e daqui a pouco ela vai se apresentar. Mas enquanto a gente estava falando hoje de manhã, ela estava me falando os tópicos que nós vamos discutir. E quando eu cheguei lá na UFRN, eu estava mais ou menos nessa mesma situação, em outro contexto, né, de início de uma nova fase acadêmica. Né? E a França, junto com o Hermes e Hélio, participaram desse momento. Né? A gente não tinha praticamente nada, só tinha vontade de fazer. Né? Então, a mesma coisa que a gente está hoje, em um nível maior, nós estamos estruturando uma coisa com a vontade de fazer. E essa vontade de fazer, pessoal, que a gente está comentando hoje. Antes da Fran se apresentar e a gente começar o trabalho, eu só queria recordar, nós iniciamos essa semana o apoio aos produtores do Ceará e os produtores de todo o Brasil a uma campanha, né, que todo mundo já sabe, o camarão importado, aqui não. Né? E isso gera uma série de dificuldades, não só na questão do preço, da questão da comercialização, em que o produtor ali naquele ciclo sofre, mas uma questão que nós vamos discutir aqui. É uma questão de agentes etiológicos que a gente não tem controle, que podem entrar de todo jeito, e a França já vai dar o relato dela no campo, lá no Rio Grande do Norte, para saber como já está difícil. Né? E para vocês aí que estão produzindo em todas as regiões do Brasil, já sabe que não está fácil a gente, em determinado momento, manter a saúde do camarão. Imagina desequilibrando todo esse ecossistema de produção com a entrada de patógenos novos. Né? Então, por isso que a gente está apoiando muito essa iniciativa de barrar um pouquinho essa importação, porque vocês conhecem todo o trabalho que a gente tem para montar uma estrutura de trabalho, que não é fácil, o tamanho da nossa cassinicultura hoje. A gente não conseguiu nem montar e já tem um problema maior sendo instalado com camarão importado. Tá? Então, bom dia a todos aí. Tá? Eu gostaria que, se possível, está conseguindo escutar? Tudo bem. Está Sim, sim. escutando? Estou sim. Pode se apresentar aí, França, para o pessoal, para falar do seu trabalho, onde você atua, só enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Ok. Bom. Perfeito. Bom dia a todos. Eu sou Franci dos Reis, sou aquacultora, atuo no setor há 10 anos. Sou fui aluna da UFRN, formada pela UFRN em aquacultura. Atuei até 2017 na Camanó, no Grupo Camanó. E aí depois fui para um projeto no Ceará, passei pouco tempo na região.
e hoje eu sou consultora em aquacultura. Minha base de trabalho, basicamente, aqui é o Rio Grande do Norte. Nós temos acompanhado produtores na região de São Gonçalo, Macaíba, algum trabalho na bacia de Ceará-Mirim. E hoje nós temos uma unidade de laboratório mesmo, que é o que nos dá suporte para prestar serviços a esses produtores, com análises de água, análises microbiológicas tradicionais. E o nosso trabalho hoje, ele tem muito mais um processo educacional desse produtor, para que ele ele retome, na verdade, processos muito básicos, tá? Isso a gente pode discutir aí ao longo da live. E, professor, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Franci. Tudo bem. Então, no começo do nosso trabalho, a gente plantou uma parte presencial, que era um programa de saúde nas fazendas de camarão. E a França já estava saindo da atividade acadêmica. Só que hoje a nossa atividade cresceu e aí temos muitos profissionais, né, de excelente qualidade atuando junto com os produtores de camarão. E o processo de evolução do negócio do camarão envolve muito aprendizado. Aprendizado com o ambiente dele, aprendizado com o animal. Por isso que a França falou da questão do educar o produtor. Né? Todo sistema está visando lá o lucro. Mas só que a gente tem que sempre ficar atento ao conhecimento, à educação, à melhoria do nosso processo de produção. E o desafio do camarão é constante. Né? Se entra agente etiológico novo, desestabiliza todo o sistema de produção e a gente tem que aprender novamente. E daí o nosso trabalho, né, que a gente está já entrando numa próxima etapa de implantação da escola de camarão. Daqui a pouco vocês vão ver, né, ao longo dos próximos meses aí, como que ele estará funcionando. Né? Eu vou apresentar um pouquinho mais lá na PEC Nordeste, como que isso vai ser feito em todo o Nordeste do Brasil. Mas, especificamente hoje, nós vamos ter relatos de casos e vocês vão ver como que o projeto pode ajudar especificamente em cada região onde a castrincultura brasileira está atuando. Né? E a França tem esse trabalho muito grande com os produtores de camarão. Nós vamos comentar, né, França, sobre 3 principais etapas aí do processo de acompanhamento da saúde do camarão. A primeira etapa que chega no produtor ali com as PLs, né? Depois com os berçários, depois com os juvenis. E aí coisas que já são de conhecimento de grande parte dos produtores, como as doenças que a gente já conhece, como mancha branca, como NIM, e coisas novas que ela tem acompanhado. Por onde que você quer conversar? Pode começar. Por onde? Bom, vai falar das PLs primeiro? Vamos começar falando aí da qualidade de PL que tem chegado nas fazendas. Eu vou A qualidade aqui algumas coisas, tá? Oi? Eu vou estar anotando aqui, de vez em quando com a cabeça baixa, assistindo sua aula também, tá ok? Tudo bem. Bom, então a qualidade de pós-larva, ela para nós continua sendo uma das principais preocupações, certo? Porque avaliar PLs, existe aí uma complicação logística, né? Tanto para o produtor se deslocar até o laboratório, quanto para nós, técnicos, irmos até o laboratório. Temos essa disponibilidade, inclusive, fazemos esse serviço, mas é uma coisa que não tem, assim, o produtor, ele não opta por isso no geral, né? Então, aqueles que nós fazemos acompanhamento, normalmente nós avaliamos essas pós-larvas. Isso é a nível macro, microscópico e bacteriológico também. Estamos agora formatando um meio de que essa amostra de PL do lote comprado, ela chegue até o laboratório sem necessariamente o nosso deslocamento até lá. Mas é tudo ainda, a gente ainda está organizando a questão de logística, qual que é o tamanho dessa amostra para chegar para a gente, e como que a gente vai poder fazer isso, se transformar numa ferramenta de controle de qualidade para esse produtor. Tá? Então, nossos clientes, normalmente nós fazemos essas avaliações semanais, e a minha preocupação
maior é quando chega um lote de camarão na fazenda, um lote de pós-larva, e nós, a equipe não está lá, né, para fazer essa avaliação. E às vezes a gente se depara 3, 4 dias depois, uma semana depois, com um lote de pele muito com alto teor de necrose. Em 5 dias não é tempo suficiente para que uma fique tão ruim, tá? Que a mesma coisa também é para a questão de viagem. Às vezes o produtor recebe uma pós-larva com nível de impregnação de parasitas, nível de necrose muito acentuado. E, gente, isso já saiu do laboratório. Isso não acontece durante a viagem. O tempo de viagem, por mais longo que seja, 15, 20 horas ou até mais, não vai ter tempo suficiente para que esse animal tenha uma impregnação tão alta, um nível de necrose tão acentuado. Tá? Então, é preciso a gente estabelecer critérios mais claros. Os laboratórios, por sua vez, precisam se comprometer a realmente liberar um lote de qualidade melhor. E aí, isso é fundamental, isso só vai acontecer se o produtor começar a monitorar e cobrar do laboratório. Tá? Porque se ninguém reclama, entende-se que está tudo bem. Só que ninguém reclama porque ninguém monitora nada. São raros os que monitoram, raros os que dão feedback para aquele laboratório. Tá? Então, essa cultura da não análise, de só pegar o animal e colocar nos tanques, isso precisa mudar. O cenário ele não está muito favorável para você fazer as coisas de qualquer jeito, certo? Então, a gente precisa ter um controle melhor nisso, precisa ter senso para escolher realmente o que é um animal com qualidade mínima, é o teu principal insumo. E se você já entra com um animal debilitado, com uma carga alta de patógeno, bacteriológico, enfim, tudo isso vai ter um prejuízo, um impacto muito grande no teu cultivo. Tá? Tua sobrevivência de berçário pode até ser alta, porque às vezes a gente sabe que a bonificação ela tem sido alta também, né? Então, normalmente, se você recebe uma bonificação alta, o resultado do teu berçário não tem como ser baixo. Vai ser satisfatório, você vai tirar um 80%? Ok, 80% em um berçário é uma coisa boa, mas para a qualidade de pele que está chegando, isso só acontece devido à bonificação. E, infelizmente, se o produtor me pergunta quem que você aconselha a comprar de quem, infelizmente, a régua está ali do nível médio para baixo. A gente não tem nada muito excepcional no mercado, certo? O que nós temos é canais de comunicação. Às vezes, quando recebemos um lote com problema, temos laboratórios que são extremamente abertos a conversar, a buscar a solução, que nos dão todo um suporte, certo? E lembrando que quando a gente vai até o laboratório em busca de uma resposta, não necessariamente é porque a gente quer uma reposição. Reposição de pós-larva não é boa para ninguém. O produtor teve perda de tempo, de insumo. Tá? Então, a gente realmente precisa melhorar os critérios. Perfeito. Só lembrando aí, pessoal, quiser participar e comentar alguma coisa, pode passar aí, tá? A gente está na participação aí, escutando vocês sobre esse assunto que é de grande importância. É mais fácil a gente construir um viveiro de camarão e trabalhar, né, com a escavadeira ali do que construir uma estrutura, um sistema de produção dentro de um laboratório. E aí a velocidade, talvez, de crescimento das fazendas podem ter ocasionado essa possível, não sei se os laboratórios. E isso é um pode ser que a gente esteja
mascarando, né? Um problema que deveria ser atacado com mais força. E esse principalmente para os laboratórios. Nós dependemos muito dos laboratórios, né? E isso precisa melhorar até a nossa estrutura de apoio aos laboratórios. A França não falou nem da questão mais sensível, que é avaliar e acompanhar a presença de vírus através de análise de biologia molecular, que a gente não tem isso disponível das universidades, por exemplo, como apoio ao setor, né? O que a gente está buscando recomeçar. Porque às vezes a gente olha só a PL, o aspecto visual, e as PLs têm muitas coisas escondidas, né, vamos dizer assim, do aspecto da biologia molecular, da presença de alguns patógenos importantes. Depois de escutar, França? Sim. Sim, nós aqui em Natal a gente tem essa possibilidade, né? Tem um laboratório do pessoal Daniel? do LANSA, do Daniel, que faz esse trabalho, mas ainda é tudo muito, o produtor é tudo ainda muito uma questão de custo, né? Então ele ainda tem muito essa mentalidade de que você traçar um perfil de pedir ali umas análises de PCR para esse lote de pós-larva, até porque não será somente uma análise, né? Ele precisa ali ter pelo menos das principais enfermidades que afetam a região dele. E se ele monitora com uma certa frequência, ele vai saber o que é que predomina ali, né? Pelo menos a gente tem essa observação de forma presuntiva. E hoje a gente tem essa possibilidade de fazer, não são todos os produtores que aderem a esse monitoramento a nível de PCR, tá? Mas a gente tem essa possibilidade. Trabalhamos também em parceria com o LANSA. Nós mesmos fazemos as coletas e fazemos todo o trâmite de buscar e levar esse material para análise, tá? Acho que em questão de monitoramento e de opções para monitorar, aqui no Rio Grande do Norte, a gente está com uma boa gama de ferramentas. Tá? O que precisa realmente, a gente precisa colocar como cultura dentro da produção, é o hábito de monitorar esses animais. A gente não pode só confiar que o animal está bom. Eu costumo dizer que pós-larva e com o trato cheio é o mínimo, tá? E isso, para mim, não é um critério de qualidade. É bom que esteja, porque é o normal, é o padrão, mas tomar isso como uma medida de qualidade única para você receber um lote de pós-larva na sua fazenda, tem um risco, tá? Nem sempre o animal que está lá ativo é porque realmente está muito bem de saúde. A coisa é um pouco mais Tem um delicada, colega aí falando, requer estudo. eu costumo dizer que uma boa produção começa na obtenção das pós-larvas, mas muitas vezes a falta de análise nos deixa meio às cegas. Então, o que a França falou, né? A questão da cultura, a questão do... tudo passa por um processo da cabeça das pessoas que estão dentro do setor, né? De aprendizado. Como que a gente faz hoje, como que nós vamos fazer para frente, né? Trabalhando com camarão, às vezes é diferente do que fazíamos alguns anos atrás. E hoje a gente precisa estar aprendendo mais essas ferramentas. Já começam a ficar disponíveis para o setor produtivo, não só o trabalho do professor Daniel no Rio Grande do Norte, como o trabalho do Ceará, que a gente está tentando ver como colocar, como nos outros estados também, mas para a gente começar a aprender como o camarão e saber o que é que o camarão tem, né? Porque muitas vezes o visual ali, como a Francis falou, né? Ver a pós-larva com uma atividade comportamental boa, não significa que ela não tenha uma carga viral preocupante. Né? Por exemplo, a gente já teve trabalhos aqui com produtores no Ceará que a gente determinava, dependendo da carga viral, se o problema ia ficar grave lá no viveiro ou não. Então, essas coisas a gente vai precisar aprender com o futuro da nossa atividade.
a logística sempre é uma limitação, a logística geográfica é uma limitação. O tempo é outra limitação. Mas hoje nós temos um sistema de comunicação que pode melhorar, como estamos aqui, né? Um sistema de comunicação fácil, em que a gente monta uma aula e começa a ensinar as pessoas que às vezes não têm a compreensão do risco que é o início do trabalho com a PL, assim, diz o colega aqui. Então, é isso que a gente vai evoluir. A gente vai estar... O Camarão ensina muito a gente, né? A forma como eu aprendi lá atrás, hoje é muito diferente. E hoje a gente tem disponíveis tecnologia para compreender melhor. Lógico que isso custa um tempo, custa uma logística geográfica, custa um recurso financeiro, mas que a gente tem que buscar melhorar. É um processo de aprendizado contínuo. Mas não podemos colocar assim a bonificação como um negócio que vai ficar para sempre e sempre bom. É como se a gente estivesse varrendo a casa e botando a sujeira debaixo de um tapete. A gente precisa ficar muito atento a isso, porque tem uma hora que a sujeira, o tapete não consegue mais esconder a sujeira. A gente precisa ficar muito atento a isso. Correto, França? A situação é basicamente essa. Em termos de qualidade de pós-larva, o que nós temos é isso. Pelo lado do produtor diretamente nas fazendas, a gente precisa melhorar muitos conceitos de boas práticas de produção. Não é nada novo, tá? É mais um processo de retomada mesmo do que é básico na carcinicultura. Você filtrar uma água, fazer um tratamento de uma água para receber esse lote de pós-larva, isso também te ajuda muito. Hoje em dia, isso tudo foi meio que abandonado. O pessoal está o operacional das fazendas está muito estrangulado. Então, pouca gente para muita atividade. E o técnico que está lá, normalmente, não é um técnico com um grau de formação, como é que eu falo isso? É uma mão de obra muito básica em termos de qualificação, tá certo? Então, dificilmente você tem numa fazenda um técnico com formação, um responsável pela fazenda com formação técnica ou superior, seja. O pessoal tem muita prática e muitos deles são muito bons, aprendo muita coisa o tempo todo com eles. Mas é um pessoal que está ali muito focado em fazer o dia a dia. É o mesmo que cuida do berçário, é o mesmo que faz a despesca, é o mesmo que vai resolver o problema da bomba. Então, essas pessoas, normalmente, elas já têm uma limitação pelo fato de não ter tido um acesso a uma formação nesse sentido. E o outro, a carga operacional em cima delas também é muito elevada e elas não conseguem ter tempo hábil nem para aprender, nem para ter como critério que olhar a PL ou filtrar a água do berçário é algo importante. Ele quer quanto antes para estocar a PL. Há 20 dias ele tem que povoar determinado viveiro. Então, os critérios estão muito soltos, né? E a gente precisa aí dar uma orientada nisso, voltar a fazer o básico, repito, não é nada de outro mundo, ninguém precisa estar reinventando nada. Toda fazenda que a gente entra, que implanta protocolos básicos, o resultado ele vem, tá? Sem grandes mudanças de equipe, de insumos, que inclusive insumos são coisas que eu só altero se de fato aquilo não fizer sentido dentro da operação daquele produtor. Se a equipe não consegue usar direito, ou se o insumo não é bom o bastante para aquele ambiente, mas via de regra, segue o que o produtor já usa. Tá? Isso vai para ração, para probiótico, para o que seja. Muito raro eu fazer algum tipo de alteração nesse sentido. A não ser quando realmente é estritamente necessário, e aí a gente tem que realmente cortar algumas coisas, colocar outros que sejam mais eficientes, mas o produtor ele precisa retomar o que é básico mesmo, e fazer de forma correta, isso é fundamental. Tá? Por exemplo, calagem. Não adianta você fazer uma calagem no viveiro, sair espalhando um punhadinho de cal aqui e ali. Você perdeu o tempo da sua mão de obra, desperdiçou o cal que usou, desperdiçou dinheiro, e você não tratou teu ambiente.
Então, assim, precisa ter critério para isso. Critérios claros, tá? Tratada com as quantidades adequadas, no momento adequado, isso faz diferença. Você tocou em 3 pontos importantes. Eu acho que o primeiro ponto desse gargalo do tempo, né, passa pelo o que acaba interferindo todo o nosso negócio, o preço do camarão. E aí você não tem um processo de comercialização que é favorável ao produtor de camarão, isso começa a atrapalhar o lucro e não sobra nada para a pessoa melhorar, para ter um outro profissional, para ter mais. Porque não está se pagando, né? E ainda tem esse risco aí do aumento de importação e esse negócio ainda preocupar mais esse ponto de vista econômico-financeiro. E acaba que tudo do econômico-financeiro acaba interferindo no técnico. Como é que eu vou agir com a solução técnica se eu não estou tendo dinheiro para pagar a solução? Aí começa o problema. E aí a gente precisa botar um profissional. Oi, pode falar. A situação toda ela só tende a agravar esse cenário, tá? Porque à medida que o produtor não tem uma precificação boa do produto dele, ele tende a baratear a operação. Por outro lado, à medida que ele vai deixando de usar insumos, fazer procedimentos, o risco da operação dele fica maior, o tempo de cultivo fica maior, que isso também, no final, encarece ainda mais. Então, são variáveis bastante complexas, falando quem está de fora ou quem não conhece a realidade acha que é simples, até mesmo quem está nos assistindo aqui pensa que, do jeito que fala, parece uma coisa simples, mas não é. É muito complexo a realidade de quem está em campo, a realidade de quem produz, é uma coisa complexa e a gente precisa fazer as adaptações necessárias, né? Então, tem muita coisa para ser feita a nível básico ainda, e claro, essa coisa da precificação, da importação, só nos traz mais uma preocupação, principalmente pela entrada de novos patógenos, né? Eu acho que em relação a essa entrada do camarão do Equador, a principal preocupação é a entrada da AMS. Eu acredito que a gente não tenha ainda, porque se tivéssemos, ela já teria feito ali um strike grande no setor, porque ela tem uma velocidade de dispersão muito maior que uma mancha branca, a gente nem se compara a velocidade de dispersão dessa enfermidade, tá? Então, a gente tem esse risco, isso é sério e real. Hoje, a gente já se depara com uma série de questões sanitárias que nós não temos diagnóstico para isso, certo? Nós temos, por exemplo, eu até compartilhei foto com o senhor, acredito, de umas pós-larvas com o hepatopâncreas esbranquiçado, a película externa da membrana que reveste o hepatopâncreas branca, completamente esbranquiçada, o lipídio amarelado, qualidade baixíssima, e isso não está relacionado, tá, com laboratório, não está relacionado com dieta e nem a estrutura de cultivo, porque isso já foi observado em outras 3 fazendas das que eu monitoro, e a gente já viu isso em outros 3 diferentes ambientes. Às vezes já vi lote vindo de laboratório, também já teve caso de lote que chegou limpo e uma semana depois estava com essa condição. Então, é uma coisa que provavelmente seja ambiental, porque é muito pontual para nós. Começou em novembro do ano passado, tivemos uma chuva muito forte aqui no estado em novembro, ano passado. E depois disso, na semana seguinte a esse episódio, nós começamos a ter esse tipo de problema dentro das fazendas, tá? Então, isso principalmente ali na região de Macaíba e São Gonçalo. Então, é muito presente ali, mas já dispersou por resto, porque a gente recebe de laboratório, às vezes, o animal já com aquelas características, certo? E isso é preocupante, porque nós não temos um diagnóstico. Está causando mortalidade severa? Não. Mas, como que você vai lidar ou prever o comportamento de algo que você não sabe com o que está lidando? É uma situação difícil e preocupante.
Tá, só tomar uma águazinha, só tomar uma águazinha aqui. Pessoal, por isso que eu pedi um pouquinho de atenção a vocês para ficarem na sala de aula, né? A gente vai começar a discutir muito sobre isso que a França está levantando, essas situações preocupantes. Nós estamos no processo, graças a Deus, aí de melhoria da questão de instalação do laboratório do projeto, tá? E dentro do projeto, o corpo principal do projeto é pegar esses problemas que a França e que os demais colegas estão apresentando aí geograficamente na caçicultura brasileira e trabalhar buscando compreender o que é que está acontecendo e tentar, em conjunto, construir uma solução. Essa é a raiz do projeto Escola de Camarão. É a gente reativar essa ferramenta de diagnóstico que já está acessada com os outros professores aqui, principalmente o Rio Grande do Norte, o Ceará, né? Principalmente no Ceará, onde a gente tem a base da ferramenta de diagnóstico, para a gente pegar esse material que a França está começando a compreender que pode ser um problema, pequeno ou tamanho que for, trazer para o laboratório, estudar esse material em conjunto com a França e com os demais colegas que estão tentando aprender, saber o que é aquilo, de maneira ativa. Tá? Então, por isso que o nome é escola. Tá? Só estou tentando o porquê do nome escola. Porque a gente parte do processo lá do PSF Marão, de acessar esse material e trabalhar em conjunto com a França, que está lá no campo de batalha, botando a mão na massa, e a partir do momento que a gente estuda o camarão, tá, a gente começa a compreender que problema é esse. O que a gente pode fazer? Será que ele está pontual, geograficamente e no tempo? E aí o que a gente estava falando de antes, né, da questão do preço, da questão econômica, financeira do negócio, também complica um pouquinho, né, porque às vezes o produtor pode ter as suas dificuldades do negócio. Então, são muitos pontos que a gente vai atacar. Começa lá pelo preço e termina na saúde do camarão. E aí, esse caso já vai servir de exemplo para a gente começar a trabalhar, por exemplo, né? Tem uma colega que falou, pode pedir as características observadas. Ah, okay. Daqui a pouco a Franci escutou a pergunta aí, né, Franci, da colega Sim, sim. Kelly. Ela responde. Tá, Franci? Então, não sei se os colegas entenderam, mas a França deve ter a noção melhor do que é, né? A gente tinha um laboratório de diagnóstico que funcionava como rotina junto com os produtores, e aí o que a gente quer agora é reativar essa rotina de diagnóstico para complementar o trabalho que a França está fazendo lá. Então, a França tem um trabalho com os produtores, e aí chega um momento que a interrogação aumenta. O que é isso aqui, professor? A gente pega esse material, traz para estudar e começa a discutir com a França, com a equipe dela, com os produtores, para saber se aquilo é só naquela região que ela citou, é só naquele tempo, ou isso pode virar um problema maior. Então, por isso que eu estava falando para vocês antes, né? Só com os problemas que a gente tem no Brasil, se a gente for começar a buscar, já vai dar um trabalho muito grande para o sistema de produção. Imagina os problemas de fora, né? Como a França falou, o risco que a gente tem, por exemplo, com a AMS, né? O APND, e outras doenças que a gente pode trazer de fora. Então, a estrutura não está funcionando. Eu estou tentando consertar as máquinas para colocar em funcionamento essa engrenagem. Não é fácil, tá? Mas ela vai entrar em funcionamento o mais breve possível. A gente já está com essa logística sendo corrigida. Tá? Deu para compreender mais ou menos, França? A Sim, sim. logística? Né? Então, hoje a gente tem a vantagem que não tínhamos antigamente. Tá? Eu tinha que fisicamente ir lá para o campo, fazer o trabalho com o produtor, estar presencialmente pegando o camarão, levando para o laboratório. No laboratório tinha a equipe das meninas que processavam esse material. Eu tinha que analisar o material para no outro mês voltar. Hoje, nós temos um sistema de comunicação bem efetivo. A qualquer momento, a França pode, por
exemplo, me acionar, isso quando a coisa estiver funcionando bem redondinha, tá? A gente pode ter um sistema de comunicação ou de informação com o celular, em qualquer lugar. Esse material pode chegar, a gente começar a estudar, voltar para compreender o problema lá no campo e aprender com aquele problema e buscar a melhor solução para aquele problema, né? Então, essa é uma maneira ativa de aprendizado, que hoje a gente tem essa logística de informação e de comunicação. E assim como outras coisas que a gente pode atuar com essa logística de informação e comunicação. Então, por isso que a gente estava agradecendo a França até para esse caso servir de exemplo aí do início do trabalho, esse trabalho que a gente vai apresentar agora na PEC. Mas antes da gente passar para a próxima etapa, França, quer repetir aqui para a Kelly essas características observadas nas pós-larvas? Kelly, é o seguinte, o hepatopâncreas do animal, se você olhar, ele vai estar esbranquiçado. Se você pegar aquela película ali e levar para o microscópio, você vê uma membrana com um aspecto aveludado mesmo, tá? Assim, a princípio eu acredito que seja fungo o problema, porque aquela membrana que reveste o hepatopâncreas, ela fica esbranquiçada e com esse aspecto aveludado, ela é mais rígida, ela fica mais rígida. O hepatopâncreas na parte interna, você vai ter uma coloração amarelada, não é nem amarelo, desculpa, laranja, tá? E isso afeta a qualidade do lipídio do animal, certo? Então, por enquanto, não causa mortalidade, mas está trazendo um dano aí para a questão da reserva nutricional desses animais. E no estágio muito, muito cedo, né, para ter problemas, que é o estágio de berçário, que é quando a gente tem ali todo o cuidado para que esse animal tenha um crescimento bom, um desempenho bom, que vai para campo. As fazendas têm sistema bifásico, né? Todas usam berçários, tá? Então, a gente precisa ter um controle melhor nisso, e basicamente o que a gente tem observado é isso: o hepatopâncreas com a membrana branca, internamente ele está com o lipídio alaranjado, bem alaranjado. Eu vou colocar uma foto ou duas dessa no Instagram da Aqua Reis, tá? Depois eu coloco lá e partilho com a Escola do Camarão e tal, e a gente consegue visualizar melhor isso. Que é um trabalho que eu vou começar a fazer, tá? Essa parte de partilhar um pouco mais daquilo que eu vejo em campo no dia a dia, colocando lá no Instagram, foi feito para isso, esse Instagram da Aqua Reis. E eu vou começar a partilhar essas informações lá de forma mais didática. Nem tudo é publicável, né? A gente sabe disso, mas tem muita coisa que eu acredito que a gente consiga encontrar soluções à medida que a gente vai conversando e partilhando essas informações. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem trabalhado muito em parceria, são vários consultores, eu, Antonino, Jonathan, a gente, teoricamente, seríamos, mas a gente opta por trabalhar em parceria, então, um vai complementando o trabalho do outro, né? O pessoal também dali da genética do Lanza, temos essa parceria também. Então, hoje a gente está com uma rede de cooperação, os próprios consultores mesmo, a gente consegue dar suporte um ao outro, e isso tem trazido resultados muito positivos, tá? Ainda é pouco, a gente tem muito trabalho pela frente, mas o importante é que a gente consegue dar esse suporte para os produtores. Deixa eu só talvez fazer não é nenhum compromisso, né? É um compromisso, né? Que vocês sabem, isso tudo começou lá no Rio Grande do Norte e eu tenho um compromisso grande lá também com o Rio Grande do Norte. Nessa caracterização do problema, né, a gente está, a equipe da França, dos meninos lá que trabalham na consultoria, no Daniel, estão fazendo o máximo possível para apoiar o setor produtivo. Chega um momento que a gente vai levando assim as ferramentas de diagnóstico, né, para montar o quebra-cabeça, e às vezes falta uma peça no quebra-cabeça, que é a histopatologia. E aí a histopatologia ela consegue compreender as lesões e as alterações dentro do corpo do animal com a biologia molecular, em paralelo com o trabalho de campo, e a gente consegue montar e compreender melhor o que é que está acontecendo no camarão. E aí esse é o meu compromisso
começar esse trabalho lá no Rio Grande do Norte. Eu já tinha conversado com a Associação de Produtores lá do Rio Grande do Norte e só preciso organizar a logística junto com a Associação dos Produtores, né? Acertar a logística junto com a França e acessar a logística com os demais colegas do Rio Grande do Norte, para a gente começar esse trabalho também no Rio Grande do Norte. Não é fácil, pessoal, para vocês que estão um pouco fora da realidade, né? Não é fácil, né? E não adianta a gente comentar as dificuldades, soluções, né? A França está conseguindo encontrar as soluções com as ferramentas que ela tem na mão, juntando com as ferramentas dos demais colegas, juntando com as ferramentas do professor Daniel Lanz, e agora eu vou somar a minha disposição em ajudar esse grupo aí. Mas a gente vai buscar a solução lá para o Rio Grande do Norte, assim como os demais estados, né? Eu devo na próxima semana começar a conversar com uma menina lá do Sergipe. E isso a gente vai tentando fazer com os demais estados. Com o Ceará e com o Rio Grande do Norte, fica mais fácil a gente só organizar essa engrenagem. Aos demais estados, a gente vai começar praticamente do zero, né? Para mim fica fácil eu fazer o trabalho ali com a França, porque a gente tem um contato profissional desde o primeiro momento que eu cheguei, assim como os demais colegas do Rio Grande do Norte. Então, dá mais uma soma, uma multiplicação aí no diagnóstico é mais fácil. Para os demais estados, a gente vai começar do zero mesmo. Mas essa é a proposta do negócio. Compreender, né? E viu que a gente já passou para um segundo ponto do nosso sistema de produção. Primeiro, a gente falou lá dentro da pós-larva. Depois, a gente está falando no berçário. Correto, França? E agora a gente vai para o juvenil? Ou tem mais alguma coisa ali nessa etapa de berçário? A etapa do berçário, basicamente, o que nos preocupa, aqui no Rio Grande do Norte, o que nos preocupa mesmo é essa situação, tá? Muitas vezes, a alimentação nos berçários deixa, a nutrição do berçário deixa a desejar, porque geralmente é uma ração com preço mais elevado, e o produtor opta por outras alternativas. Nesse aspecto, isso aí, se todas as fazendas que a gente vai fazer o monitoramento, isso é um ponto em que a gente realmente faz a mudança. Não tem como você ter um animal de qualidade com nutrição ruim, tá? Eu não sou contrária na parte de engorda e etc., você experimentar outras coisas, alimentos alternativos, não sou contrária a isso. Pelo contrário, sou adepta de testes, de novidades, tenho um pezinho na pesquisa, né? Não sou cientista, mas tenho um pé na pesquisa, gosto da coisa do experimento em si. Mas é bom reforçar que não existe você ter um animal de qualidade com nutrição ruim, principalmente na fase inicial. Então, esse é um aspecto que a gente sempre faz mudança quando necessário. Tá? Hoje, as fazendas que a gente monitora, todas elas estão com nutrição adequada, com uma linha específica realmente para aquela finalidade, e a gente viu mudanças significativas. Tinha cliente nosso que usava ração de alevino para pós-larva, né? E aí, isso é impossível você fazer algum trabalho no sentido de melhoria com esse tipo de atitude. Então, isso a gente muda realmente. A parte de juvenil, a gente não tem tido muitos problemas, tá? E hoje, na engorda, hoje o que nos preocupa surgiu agora um animal com uma outra característica de enfermidade, já não é mais berçário, mas campo, que o animal está ligeiramente amarelado. Os cromatóforos, a expansão dos cromatóforos deles estão todos numa coloração amarela. Então, para quem não está familiarizado, os cromatóforos é o que vão dar coloração para o animal, e eles geralmente ficam muito ativos à base devido ao estresse. Então, aqui no Rio Grande do Norte, a gente teve uma fase bem estressante. Ali, os produtores da região de Macaíba, São Gonçalo, tiveram uma fase bem estressante em relação à qualidade de água. Salinidade da região, que costuma ser acima de 25, 20, 28 por aí, ela chegou a zero nessas últimas chuvas. Então, você tem ali
a salinidade, a alcalinidade, por sua vez, foi para em torno de 40, 50. Se isso não é monitorado, não é aferido semanalmente que seja, falando de alcalinidade, passa batido, tá? E quando você vai tomar alguma medida pontos com essa característica, o animal está um tanto amarelado, temos uma mortalidade pequena, mas constante, e também não sabemos qual que é essa enfermidade. Estamos fazendo um protocolo para tentar conter isso, começamos a semana passada, vamos ver como é que se comporta nos próximos dias, mas é isso. A questão das enfermidades, eu citei, a base de pós-larva, eu citei uma, agora da fase de engorda estou citando outra, mas isso são só duas de várias outras circunstâncias que a gente se depara e que não sabe exatamente com o que está lidando. Tá? Então, NIM, mancha branca, a gente conhece, a gente sabe como se comporta, e isso, de certa forma, a gente convive com elas. Isso não tem causado problemas, a gente não tem tido perdas significativas por mortalidade de NIM ou de mancha branca. Tá? Ano passado, tive apenas um episódio de mancha branca, que eu já não tinha há 10 anos. Realmente foi uma mortalidade agressiva, numa fase final de berçário, certo? Mas isso é um problema que provavelmente a carga do animal veio, na verdade a carga dele estava média, chegou na fazenda, passou por um manejo e estressou muito, a carga da mancha branca aumentou de forma significativa. Tá? E aí a gente teve uma mortalidade por mancha branca, efetivamente. A gente tem os PCRs disso, como foi a carga que chegou e a carga da saída. Então, são coisas pontuais. Né? As enfermidades que a gente conhece, que a gente já tem, isso não tem causado perdas. A preocupação é com aquilo que a gente não identificou, está presente e que pode sim vir a colocar em risco a produção, porque tudo muda muito rápido, tá? Então, a gente tem acompanhado isso, ficado atento, e esse trabalho de cooperação entre técnicos, os patologistas daqui e também o pessoal de fora, tenho conversado com alguns colegas de outros países para a gente tentar ali ver o que é que a gente pode identificar ou não. Algumas situações compartilhadas com colegas de fora, para minha surpresa, eles falam, nunca vi. Então, ou seja, são coisas tipicamente brasileiras, assim, não tá, e que são patologistas que rodam o mundo inteiro. Então, esses caras têm uma bagagem muito grande nesse sentido. Então, se eles dizem que nunca viram, a minha preocupação aumenta, porque, de fato, a gente não tem embasamento nenhum com que estamos lidando. Né? Essa é uma preocupação, né? E por isso que eu estava nessa luta grande, porque muitas vezes os agentes etiológicos são locais, né? Então, o colega que está em outra região do mundo, muitas vezes não se depara com aquele agente etiológico que tem uma forma de agressão ao nosso hospedeiro, né, ao nosso camarão, de uma forma bem específica. E por isso que a gente tem que estar vigiando, avaliando e aprendendo com essas coisas novas, né? As coisas relativamente antigas, né? Como a Franci falou, a minha mancha branca, a gente já compreende um pouquinho. Mas mesmo essas coisas antigas se modificam e se agregam, entram em sinergismo, né, com as coisas novas. E aí, por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? O produtor, o fornecedor, toda a cadeia produtiva tem que estar constantemente atento a esse aprendizado. É um esforço muito grande que, por exemplo, a equipe da França, a equipe dos outros consultores tem de estar lá com o produtor tentando fazer com que o seu conhecimento gere resultado. Mas chega uma hora que é novo para todo mundo. E aí chegar naquela barreira que a gente tem que romper aquela barreira do conhecimento. O que é isso? Qual o nível de risco disso que nós estamos vendo?
Será que isso vai prejudicar o futuro? Então, são muitas interrogações que estão debaixo da água, debaixo de um sistema de produção, de uma cadeia produtiva que sustenta muitas pessoas, que sustenta muitas cidades. Então, a gente tem que criar isso como uma rotina, ter essa rede de colaboração ativa, porque a gente não sabe quando isso vai aparecer, de que forma vai aparecer, qual o tamanho disso. Então, a gente tem que estar sempre aliado, né, com o máximo de ferramenta, de pessoas, de uma rede de contato e aprendendo com esses problemas e buscando as melhores soluções para esses problemas, né? Às vezes os produtores não compreendem a velocidade e o risco que estão correndo, né, com a falta de um sistema desse. Correto, França? Exatamente. E uma coisa que é importante frisar é que o produtor precisa entender que quando a gente fala de biossegurança, a gente não está falando dele montar uma unidade muito rebuscada ou sofisticada na fazenda dele. Biossegurança são processos básicos de boas práticas de produção. Analisar essa pós-larva, fazer um tratamento na água do berçário, fazer uma calagem, um corte de solo, tudo isso são ferramentas de biossegurança. Diferente do que é feito na avicultura, por exemplo, que é uma coisa muito mais sofisticada quando a gente fala de biossegurança, a biossegurança da carcinicultura, principalmente a nossa carcinicultura tradicional, os viveiros abertos, ela é muito mais simples de ser feita. E ela parte principalmente da organização dentro das fazendas, que evita desperdício, o acondicionamento adequado dos insumos. Então, são pequenas ações que vão melhorando a produção, principalmente nesse momento que é crítico. Então, se você não armazena direito a sua ração, essa ração vai mofar, vai oferecer uma ração com mofo para o animal, isso vai desencadear um problema ali de saúde. Então, todo cuidado é necessário, são coisas básicas, a gente não está falando de nada excepcional, tá? Mas é educar mesmo para ter ali a organização, a limpeza daquela área de produção, e acho que ter os cuidados mínimos necessários que antes isso era feito, e com o passar do tempo foi sendo deixado de lado, né? Então, acho que é importante retomar essas ações, e principalmente a preocupação com essas novas enfermidades, a conversar mais entre técnicos mesmo, partilhar informação, porque o problema que eu tenho, de repente, pode ser o do outro, do vizinho, mas normalmente o meu vizinho tem problema diferente do meu, porque camarão é dessa forma, às vezes um viveiro ao lado do outro tem problemas muito divergentes um do outro, e isso essa comunicação ela precisa ser melhorada, essa rede de apoio setorial precisa ser realmente reforçada, que para além de sermos técnicos e termos a responsabilidade com o nosso trabalho, com a boa qualidade daquilo que nós ofertamos ao mercado, a gente tem ali a responsabilidade setorial, é uma proteção do setor como um todo. Tá? Eu acho que parte de cada um, essa contribuição, essa colaboração, seja com um breve relato ou com algo mais efetivo, que isso vai depender da capacidade de ação de cada um. No meu caso aqui, tanto equipe quanto estrutura, material de campo, a gente tem essa disponibilidade, tanto na prestação do serviço, como na cooperação para esse trabalho que é feito no PSF, e estamos à disposição para ir melhorando essas ferramentas. Perfeito, França. É uma questão até cultural, né? Porque às vezes a gente entende, a escola de camarão também está dentro de uma micropropriedade, que tem que gastar dinheiro para preparar o viveiro, fazer a produção e vender. E às vezes a gente está lá dentro da Associação dos Produtores, né? Que nós também somos diretor técnico, participamos juntos com os produtores, e eles estão preocupados ali, qual é a tabela do camarão hoje? Como é que está a venda do camarão? Como é que está o camarão de 10 gramas? Eita, está caindo o preço, está caindo o preço, está caindo o preço. E ele fica naquele desespero do preço, que a gente entende isso aí. A gente entende que isso é uma dor muito grande do produtor. O preço e o processo de comercialização. Mas para o camarão chegar ali naquela comporta de despesca, tem toda uma gama de conhecimento, de cuidado, de gestão
com a saúde daquele camarão. Então tem todo um cuidado que ele precisa ter até ele chegar ali na comporta de despesca, naquele ciclo, e naquele ciclo que vai seguir, que o projeto vai para frente. O projeto não morre ali naquela despesca. Ele continua por um horizonte de vida e de anos e anos. Mas ele está preocupado com aquele dia a dia dele ali. Como é que está a tabela do camarão hoje? Eita, tabela, o camarão está 14, 15, está só caindo o preço do camarão. A gente entende aquela dor porque a gente também sofre com essa dor do preço do camarão. E aí o outro diz, mas está importando o camarão do Equador e agora que o preço está caindo, aí aumenta a dor na cabeça do produtor. Ele fica com tanta coisa na cabeça dele que ele esquece todos esses detalhes que nós estamos falando aqui, de cuidar da saúde do animal. É como cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? A gente tem que dar o máximo possível com os recursos que a gente tem, com o recurso econômico, com o recurso financeiro, com o que for, para ter uma sustentabilidade em nossa cadeia produtiva aí, que sustenta tantas famílias, né? E é isso que a gente está reconstruindo, tá, Franci? Durante a PEC, né, a gente vai mostrar como que a coisa funciona, mas aqui a gente já se compromete a começar a organizar aí com o pessoal do Rio Grande do Norte, né, através de você, através da associação, né, que forma eu posso colaborar e ajudar nessa melhoria da gestão da saúde do camarão aí no Rio Grande do Norte, né? A gente vai conseguir juntar o que temos para somar e multiplicar aí com a equipe do Rio Grande do Norte, tá? Assim como a gente está tentando juntar aqui o que temos para ajudar no Ceará. O que vale muito é o esforço e a vontade de fazer. E aí as coisas vão acontecendo, né? Como você bem sabe, desde o primeiro momento que a gente começou, né? Lá em 2005, eu cheguei na universidade, o que é que eu tinha? Tinha só o Emerson descarregando lá o carro, a gente não tinha nada. A gente tinha um mar na frente, mas a gente tinha vontade de fazer. E aí, com aquela vontade de fazer, a gente chegou no que nós temos hoje aqui, né? Fico muito gratificado com o que eu vejo dos profissionais que a gente começou lá na frente, né? Para quem não sabe, a Franci foi a minha primeira aluna, mulher, né? Porque tinha os dois da menina, o Emerson e o Hélio, que eu profissionalmente formei, né? Vamos dizer assim, colaborei com a construção dela. E é muito gratificante para um professor a gente estar diante de uma profissional de excelente qualidade que a gente colaborou ali, botou um pinguinho de sal na formação profissional daquela pessoa, né? A Franci foi minha primeira aluna e é como um prêmio para o professor. A gente tem vários prêmios, mas o principal prêmio são as pessoas que a gente forma, o caráter que a gente forma, a parte técnica que a gente forma. É como um pai. O filho é o principal prêmio. Para um professor, aquele profissional que a gente forma é o principal prêmio. Né? E eu sou muito grato emocionalmente pelo que tem a Franci colaborado com o setor produtivo hoje e para o futuro também, né? E o que ela já colaborou aí com o pessoal do Rio Grande do Norte. Eu só tenho a agradecer a esse momento aí, Franci. É como se eu estivesse chegando lá na universidade. Franci, agora nós vamos partir para esse outro projeto. Não tem nada, viu? Mas a gente vai construir. E é rápido. Que eu não posso comentar tudo, mas rapidinho a gente está aí. Né? Lembra como era 2005? França, aqui a gente não tem nada, a gente vai fazer um laboratório, vai começar a fazer. Você lembra como era o departamento, como era lá na universidade, né? Nós vamos fazer. Tenha fé que vai dar certo. E a gente construiu. A gente chegou até hoje aqui. E do mesmo jeito eu estou falando hoje para você, nós vamos fazer. Tenha fé que vamos começar a fazer aí no Rio Grande do Norte, tá? A mesma fé que tivemos há quase 20 anos atrás aí. Opa, não posso falar muito do tempo, da idade, né? Porque Não, imagina. França, tem mais alguma observação aí na questão da saúde do camarão que gostaria de falar? Professor, nós temos a questão, por exemplo,
temos esses episódios de enfermidades desconhecidas, digamos assim, Certo. e que, embora sejam desconhecidas, a gente não conheça o agente etiológico, se é um fungo, se é um vírus ou bactéria, Certo. é claro que a gente tem ali algumas referências para ir se baseando e escolher um caminho, um protocolo para tentar mitigar essa situação, né? E uma coisa que chama a atenção é a questão do uso de aditivos hoje no mercado, né? Então, os produtores, na maioria das vezes, têm muitas dúvidas de quando usar algum produto que vá ser um imunoestimulante, quando que vai usar um modulador. Então, essas questões precisam ser tratadas com mais cuidado pelo pessoal que faz venda, principalmente. Eu entendo a necessidade de vender, é a profissão da pessoa, ok? Mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e de critério quando passa determinados protocolos para o produtor. Porque o produtor, ele não entende, ele não é função, ele às vezes não entende e também tampouco é função dele entender o que é um imunoestimulante, o que vai fazer um imunoestimulante no sistema de defesa do camarão. Eu vou usar todos os dias, um dia sim, outro não, qual que é a dosagem? Então, tudo isso a gente precisa ter mais critério e mais cuidado para o produtor. Sim, são coisas que funcionam, são ferramentas úteis para o manejo, mas que é importante frisar que isso é igual ao antibiótico. Você usa em momento adequado e sabendo o que está fazendo. Não é para sair colocando imunoestimulante de qualquer jeito nos viveiros, isso não faz sentido. Tá? Você vai estar trazendo, na verdade, um problema para o teu animal. Então, é preciso você ter um mínimo de conhecimento para estar ali fazendo esse tipo de protocolo. E cuidado da parte do pessoal que faz essa venda, para realmente ter que o produtor tenha resultado, principalmente nesse cenário, onde a questão de preço, de valores e custo de produção já são elevados. Então, quando um produtor opta por comprar um insumo dessa qualidade, não são insumos baratos, tá? Tem um custo mais elevado, ele está aumentando o custo de produção dele, então ele realmente precisa que isso seja feito de forma cuidadosa e que isso vá trazer um resultado para ele. Tá? Porque também, se não trouxer um resultado, ele só vai comprar uma vez e lá na frente, se de fato ele vir a precisar novamente desse material, o produto vai estar desacreditado, porque ele simplesmente vai, eu usei uma vez e não presta. Então, geralmente não é o produto que não presta, é a forma de usar que não é adequada. A forma de usar ou a finalidade daquele uso. Tá? Então, quanto a isso, a gente tem que ter mais critério, ter mais cuidado, tanto quem vende quanto quem orienta esse produtor quando for usar esse produto, tá? Esse tipo de insumo. Sobre isso aí, eu até fazer uma observação, né? Às vezes o remédio, dependendo da dose, se torna veneno, né? Talvez um resumo do que você está falando. Mas dentro do projeto, a gente tem também essa etapa de melhorar a comunicação com os fornecedores. A gente compreende a questão comercial, compreende o processo de venda, compreende o processo que tem que faturar, tá? Para pagar as contas da empresa. Mas a gente vai criar alguma forma de que esse conhecimento, né, seja construído e seja passado para o produtor de uma forma mais segura, para que não venha acontecer todo esse relato que você falou. Isso para diversos produtos e serviços, né? Esse é um canal de comunicação que a gente também vai construir, tá? Tudo é uma construção com os fornecedores, para que ele possa mostrar o que é o produto dele, para que serve, em qual momento. E do mesmo lado, a gente vai estar lá junto com vocês, que estão dentro do processo de produção, começando a compreender qual é o problema, a gente poder caracterizar melhor esse problema e depois ver qual é a melhor solução para aquele caso específico. Então, isso é uma construção dessa ponte que a gente também está preocupado com isso que você falou. Então, a gente vai lá dentro da universidade para pedir apoio para caracterizar o problema, junto com você que está lá com o cliente, com o camarão, e junto com o pessoal que está com a possível solução
dentro de um produto ou serviço. Então, é uma rede de pessoas que têm o objetivo de melhorar a saúde do camarão, de melhorar a saúde financeira do negócio do camarão. Esse é um processo de construção, é um processo cultural que demanda um tempo, né? Não é só fazer o diagnóstico do que é que está acontecendo com o camarão, né? Por isso que o nome é escola, né? Começa tudo por caracterizar melhor o problema. É uma coisa inovadora, né, que envolve os 3 elos da universidade, né? A gente está falando aqui de um processo de extensão que vai passar por um processo de aprendizado, de ensino, e que muitas vezes a gente vai precisar pesquisar para saber o que é que está acontecendo com o camarão. Ninguém vai ficar sabendo no mundo, assim como é o processo de saúde de qualquer ser vivo nessa terra. Nós vamos se deparar com coisas que a gente não vai saber o que é. Nós vamos poder acessar os colegas de fora do Brasil para tentar compreender, que também não vão saber o que é. Então, é um processo de construção contínua. O que a gente está sabendo hoje do camarão, amanhã pode ser que não seja suficiente. E a gente precisa somar o conhecimento de todos que estão ali para melhorar e subir um degrau no nosso camarão, no nosso negócio de camarão, na nossa caçicultura brasileira. Sempre aprendendo o que é que a gente pode fazer de melhor com o nosso camarão, com o nosso negócio. É assim como qualquer negócio, tá, pessoal? A gente tem o final ali, lucrar, ganhar o dinheiro, com toda a cadeia produtiva. Mas chega um momento que o problema aparece. O pessoal agora da laranja tem uma fundação que cuida disso, que é a Fundecido. E eles estão sofrendo, desde o ano passado, com a Cream. Então, começaram a usar 2 produtos que tinham uma facilidade de solucionar um problema a curto prazo, mas aquela praga da laranja começou a gostar daquele produto, vamos dizer assim, e aí o problema foi ficando maior. E hoje eles precisam reorganizar o seu sistema de produção, reaprender como combater aquela praga e como que vai sobrevivendo financeiramente aquela cadeia produtiva. Imagina o tamanho da dor de cabeça que está tendo o pessoal da laranja lá em São Paulo e nos demais estados. Tudo nessa situação. O problema apareceu, parecia que estava controlado e agora se transformou, né, a partir de um sistema de produção, de um manejo que estava se utilizando um produto. Agora a gente tem que modificar a forma como a gente está manejando a laranjeira. Então, isso acontece com qualquer negócio, tá? E é assim com o camarão. Hoje a gente pode estar bem, amanhã pode não estar bem, mas a gente tem que estar vigiando, aprendendo e com essa rede de colaboração. O produtor, o consultor, o fornecedor, a larvicultura, o que for. Mas sempre tem que estar. Pessoal, como é que está? Está tudo bem? Está tendo problema lá numa região, agora, amanhã? Então, os problemas têm uma distribuição geográfica, uma distribuição temporal que precisam ser encarados. O aprendizado não adianta a gente jogar para debaixo do tapete um problema que pode estar, o tapete vai aumentando, a sujeira vai aumentando, daqui a pouco estoura, e aí o que a gente faz? Todo mundo é prejudicado. Não é só o produtor. O produtor arrasta toda uma cadeia produtiva. A gente tem que cuidar do produtor e o produtor tem as suas limitações. Tem as suas limitações de aprendizado, tem as suas limitações para vender o camarão no preço, na tabela, tem as suas limitações de ficar como vigia, de alimentar, de comprar, de vender, de operar, de cuidar. É tanta coisa que eu também estou vivendo como microprodutor para aprender como é isso. Então, você parece que está trabalhando no circo como um malabarista ali. E aí a engrenagem vai lhe complicando, tá? Então, esse é o nosso compromisso. O compromisso como acadêmico, o compromisso como produtor, o compromisso como uma pessoa do camarão, de sempre, tá? Eu sempre fui do camarão. Então, mais ou menos isso daí, França, que a gente planeja e está colocando em prática para fazer. Mas a gente precisa das pessoas. Hoje a gente tem a facilidade remota, digital, mas muitas vezes também as pessoas ficam longe. O camarão é feito com pessoas. Antes a gente não tinha um celular, mas estava todo mundo próximo ali, um grudado no outro. Hoje a gente tem um mundo do camarão com um monte de pessoas, com facilidade do celular,
mas muitas vezes as pessoas ficam distantes. O camarão é uma relação de pessoas, né? Muitas vezes a gente está próximo e está distante. Tá? Isso a gente precisa construir também, essa relação de pessoas, né? A gente estava falando do professor Daniel Lanza aí. Seja bem-vindo, professor. Acabou de entrar na nossa sala de aula aí. Correto, França? Correto, professor, concordo. E, assim, o que a gente precisa realmente reforçar dentro da cadeia de produção é que não faltam profissionais qualificados para construir soluções para os nossos problemas, tá? Seja para manejar o que a gente já tem conhecimento, ou para estudar e descobrir os novos, né? Eu citei 2 problemas que eu tenho hoje, tanto na fase de versário quanto de engorda, mas a gente segue buscando caracterizar isso e ver se o manejo que está sendo empregado se vai funcionar ou não, né? Também tem essa possibilidade, mas o que é importante a gente frisar também é que a informação ela está disponível, nós somos profissionais de altíssima qualidade, certo? Agora, o produtor, a cadeia produtora, ela precisa se engajar mais no sentido de apoiar essas ações, de cooperar, de conversar mais com o setor conversar mais entre si. Isso precisa, essa cultura do eu cuido do meu e eu não vou partilhar. Gente, todo mundo tem problema na carcinicultura, tá? Todo mundo tem problemas nesse setor. E não é demérito nenhum meu perder um ciclo ou ter uma mortalidade no ciclo, porque isso não está no meu controle, certo? E uma hora ou outra vai acontecer, você vai se deparar. É igual projeto, tem projeto que é bom, tem projeto que é ruim, e tem outros que são verdadeiros desastres. Isso acontece, é normal. A questão é o que você faz com tudo isso. As informações estão disponíveis, nós temos muita informação, temos gente de qualidade, então o setor ele precisa agregar mais no sentido de querer fazer parte dessa solução, porque não adianta eu ter todo a estrutura de trabalho, o Lanza também, o PSF aí no Ceará, não adianta a gente construir toda essa rede se o setor produtivo não aderir. Então, é fundamental que o setor produtivo tenha esse apoio. Se não vai, é custo para o produtor fazer uma microbiologia tradicional ou uma metagenômica, como o Lanza tem essa ferramenta? Sim, a gente entende que é um custo, mas se o produtor não vai nem apoiar essas medidas, esse trabalho, a gente também não consegue levar isso para um nível de política pública para o setor. Porque se o produtor não consegue ter condição de arcar com esse tipo de trabalho, de qualidade, a gente tem como buscar isso dentro das instituições, mas a gente só consegue fazer isso se tiver apoio da cadeia produtiva. Tá? Então, de outra forma, não é viável, porque se não tem uma adesão dos produtores para o nosso trabalho, automaticamente a gente fica sem força para fazer esses pleitos junto à parte institucional, a nível de Estado, de governo, e então o serviço que poderia ser muito mais forte, a gente perde força nesse sentido. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso. Cadeia produtiva, produtor efetivamente precisa se interessar mais por esse tipo de coisa. Você falou de uma coisa importante aí, a adesão. Tá vendo esse pessoal que está aqui, ó? Aqui foi várias portas que eu bati, tá? Lá em Brasília, aqui no Ceará, eu estou falando em bater portas aí no Rio Grande do Norte, na iniciativa privada, a gente vai atrás de quem pode ajudar com a solução. Está aí a França para colaborar com a solução, está aí o professor Daniel Lanza, tem um monte de gente que pode ajudar com a solução, para a gente compreender qual é o problema hoje, qual é o problema amanhã, qual é o problema que o cidadão está tendo, ou o outro está tendo, mas a gente precisa da adesão. Quem tem o camarão, quem tem um possível problema é o produtor. E hoje a gente tem milhares de produtores. É como um sistema de saúde. Não adianta a gente formar o médico, o enfermeiro, o hospital, se não tem o paciente. Se não tem como a gente construir
Desculpa, pausou aqui por conta da bateria, que a gente foi... Voltou aí? A pausa aqui foi a bateria, tá? Então, é um processo de construção que precisa da adesão, né? Como o professor Daniel falou, muito bem colocado. Precisamos entender que a comunicação e a prevenção são as melhores estratégias. Então, esse processo da escola é a construção de um sistema de comunicação, um sistema de informação, que a gente consegue conversar com as pessoas que podem ajudar na caracterização do problema, com as pessoas que podem ajudar na solução, mas a gente precisa ter do outro lado o camarão, precisa ter a adesão dos produtores. E essa é a próxima etapa do projeto. A gente vai começar a conversar com os produtores e a gente sabe das questões psicológicas, culturais de cada pessoa. Cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua desconfiança e o produtor logo imagina por que esse cara está chegando aqui para me ajudar? Ninguém da iniciativa pública chega para ajudar aqui. Só chega para me cobrar, para colocar imposto, para taxar, para me multar. Tem alguma coisa de errado, porque esse cara está querendo me ajudar aqui, tem alguma coisa de errado. E é tão desconfiado o processo no Brasil, né, a nossa cultura, que a gente entende. Mas esse é um processo de namoro ali, de muita conversa, né? Como a gente já bem conhece, né, França? E às vezes ele imagina que o consultor está ali só para tirar ele. O consultor depende do resultado dele, depende da melhoria dele. Tá? Muitas vezes é mal compreendido. Então, mas a gente está para ajudar, correto? Perfeito. Pessoal, pela graça de Deus, a gente passou aqui mais de uma hora, quase uma hora e meia da nossa conversa na nossa sala de aula. Foi muito proveitoso. Isso é um recomeço de uma próxima etapa, tá? Que o projeto é feito de várias etapas. A gente está nessa etapa agora. E isso rapidamente vai chegar aí para vocês que estão no Rio Grande do Norte e que estão nos outros estados também. Tudo isso que nós comentamos hoje com a França, nós estamos para colocar em prática, tá? Com as limitações logísticas, que não adianta a gente falar, mas que a gente vai colocar em funcionamento o mais breve possível agora. A gente vai mostrar como isso vai funcionar ali na PEC Nordeste, agora no começo do mês, e já vamos fazer as articulações aí com o pessoal do Rio Grande do Norte, né, através da França, através da associação, para colocar em prática aí também no Rio Grande do Norte e buscar os outros estados. A gente agradece muito a atenção de vocês, o tempo que vocês dedicaram aí a esse domingo aí, nesse cafezinho com camarão, tá? Agradece muito de coração a colaboração da França com esse momento que nós estamos agora, tá, França? É como se eu estivesse chegando lá na UFRN, lá em 2005, com toda aquela fé que o trabalho vai ser realizado. Lembra daquele momento lá que tem a fé que vai dar certo. E agora é isso que a gente vai fazer, tá? Você quer fazer as suas considerações finais aí, para agradecer aos colegas? Bom, agradeço a presença do pessoal que nos acompanhou aqui e agradecer novamente pelo convite e dizer que nós estamos à disposição. Hoje a gente tem condições de dar suporte a esse produtor, tá? Só entrar em contato e a gente vê no que pode ajudar. Normalmente o meu contato com o pessoal dos outros estados é mais online mesmo. Estarei na PEC, então por lá a gente se fala melhor. Os verei por lá. E agradecer pela oportunidade de compartilhar o que a gente vê em campo e fazer parte dessa busca e construção de uma nova fase de biossegurança, de prevenção e manejo dentro da carcinicultura. É um prazer e eu fico muito feliz em ter toda essa trajetória, em ter construído isso e ainda hoje ter essa boa relação com todos que fizeram parte dessa trajetória. Né? Então, eu fico muito feliz e agradeço pela oportunidade de compartilhar essas informações. Excelente domingo a todos. Muito, muito bom, a gente agradece aí, parabéns, muito boa conversa, muito importante tudo isso e trabalhar
Muito obrigado a cada um de vocês aí que se dedicou a esse domingo inicial. Nós vamos estar lá na PEC, além do protesto lá do camarão importado, discutindo com os colegas, né, com a França, com os demais colegas, o que é que a gente pode fazer nessa próxima etapa. É uma jornada, tá, pessoal? O camarão, eu comecei isso em 88, muitos colegas começaram há mais tempo. Essa jornada nunca acaba. Sempre a gente vai estar melhorando, sempre a gente vai estar melhorando, tá? E eu estou dando só a minha colaboração dentro dessa grande cadeia produtiva. E eu gostaria de desejar um bom domingo a todos aí, aos familiares, e vou pedir licença a vocês, né, para fechar a nossa sala de aula de hoje e até domingo, tá bom? Muito obrigado, Franci, fique com Deus. Obrigada. E muito obrigado a Obrigada, tchau, todos tchau. aí. Vou fechar a sala, tá? Com licença aí, pessoal. E a sala vai ficar lá gravado lá, tá? Vou disponibilizar para quem não assistiu tudo. Tá legal? Até mais, vou fechar. Muito obrigado.